Vamos lá, pessoal. Sou estagiário do curso de licenciatura em matemática na Uninter, onde vou mostrar para vocês uma aula sobre progressão aritmética voltada para alunos do primeiro ano de ensino médio, onde irei falar sobre as progressões somente aritméticas, na qual é uma sequência dada pela seguinte recorrência, onde temos primeiro termo, último termo, razão e número de termos. Isso a gente vai ver um pouquinho mais na parte geral de um PA, da equação geral no caso. Onde temos que o número de termos tem que ser maior do que 2 e o A e o R são números reais. Em resumo, é uma sequência que cada termo, a partir do segundo, é a soma do anterior com uma constante R dada. Bem simples, não? Existem sequências, eu costumo dizer que são classificadas em 3 tipos: acrescente, decrescente e constante. Acrescente, ela é uma PA que em cada termo é maior do que o número anterior e tem que ser maior do que 0, a razão. Constantes são PA em que o termo é igual ao anterior, isso é quando a razão é 0. E decrescente são PA em que cada termo é menor que o anterior, isso ocorre somente se o R é menor do que 0. Exemplo disso aí, essas PAzinhas, principalmente, vamos lá, crescente, constante eu já falei, onde o R é 0, o número, o primeiro termo é igual ao segundo e assim sucessivamente. Um exemplo, 3, 3, 3. É uma PA de 3 números, onde a razão é 3 menos 3 dá 0. Então isso é uma PA constante, isso cai em prova. Pode perguntar, essa PA aqui, menos 2, menos 4, menos 6 e menos 8, essa PA é crescente ou decrescente? É uma PA decrescente, onde temos que a razão é menor do que 0. Um exemplo, menos 6 com menos 4 vai dar menos 2. Menos 8 com menos 6 vai dar menos 2. Menos 4 com menos 2 vai dar menos 2. Então, menor do que 0, decrescente. Maior do que 0, crescente. Como eu falei, são 3 tipos de categoria: crescente, decrescente e constante. Também não posso deixar de falar e de enfatizar que existe cálculos em PA onde as questões pedem para você descobrir os números dando uma incógnita. Como eu coloquei aqui, crescente e decrescente. Então, dando uma incógnita é o seguinte, ó, x mais 1r, x mais 2r. Ele pede para calcular o x dessa PA. O que é que você faz? Você pega o A1, o A2, ó, 3 termos, um exemplo. Você pega o A2 menos o A1 igual ao A3 menos A2. Com isso você vai achar a incógnita. Questãozinha aqui que eu peguei no livro do Matemática Elementar. O seguinte. X, 2x mais 1 e 5x mais 7. Os 3 termos, A1, A2 e A3, bem simples, né? Em 3 termos, A1, A2 e A3. Como é que calcula esse x? Ele quer saber qual é o valor da incógnita x. Bem simples, ó. 2x mais 1 menos x igual a 5x mais 7 menos 2x mais 1. Ou seja, como eu falei, A2 menos A1 igual a A3 menos A2. 2x menos x vai dar x mais 1 igual a 5x menos 2x vai dar 3x. 7 com menos 1, 6. 3x menos x é igual a 6. 3x menos x mais 6 igual a 1. Aqui vai dar 2x igual a, passando 6 para lá, menos 6 mais 1 vai dar menos 5.
Ou seja, assim vai ser menos 5 sobre 2. Menos 5x sobre 2. E a gente achou a incógnita de x. Essa questãozinha de procurar o x de uma sequência, ela é sempre fatídica, ela sempre cai em questões de prova. Calcule o x, calcule o k, calcule o z, o que seja, A2 menos A1 igual a 3 menos A2 e assim vai. Continuando com nossa aulinha sobre progressão, eu venho falar agora sobre a fórmula geral de uma PA. Como eu falei inicialmente, nessa reunião, utilizando a fórmula de uma recorrência pela qual define uma PA, definindo os dados de primeiro termo A1, razão R e N, número de termos. Por exemplo, se você tem A3, seria A2 mais 1R. Se você tem A6, seria A3, né? Se eu tenho A4, um exemplo, A4 seria A3 mais 1R. Como é que é isso? Que o termo geral de uma PA é AN, que é igual a 1, mais N menos 1 vezes a razão. Se você disser aqui que aqui seria A4, você vai pegar o A1 mais N menos 1, que seria 4 menos 1 multiplicado por R. Então, A4 seria o A1 mais 3R. Só que esse A4 que eu coloquei inicialmente seria A3 mais 1R, é para formalizar uma sequência. E aqui o AN, A1 mais N menos 1 vezes R é o termo geral de uma PA. Como exemplo que eu falei, se eu pegar agora A3, o A3 seria o A1 mais 2R, que é N menos 1, 3 menos 1, 2, 2R, e assim sucessivamente. Tem um exemplo aqui bem legal para a gente praticar essa questão da fórmula geral. Ele fala o seguinte: calcule o 17º termo de uma PA, de cujo primeiro termo é 3 e a razão é 5, bem básico. Ó. Se ele quer o 17º termo, ele já deu aqui, ó, o A1 que é 3 e a razão 5. Substituindo na fórmula, fica o quê? Como é que fica isso aí? A17, que é o último termo, é A1, que ele já deu 3, mais N menos 1, 17 menos 1, vezes a razão que ele deu, que é 5. Então, o AN, que seria o A17, é igual a 3 mais 16 vezes 5, que é 17 menos 1, que foi o número de termo que ele falou. Ok, então a AN daria 3 mais 80. 16 vezes 5, 80, que dá 83. Então, o 17º termo, ou seja, o último termo dessa questãozinha aí bem básica, 83. Mais um para praticar o número da fórmula geral de PA. Ele me falou assim: calcule a razão de cujo o primeiro termo é menos 8 e o A20 é 30. Ó, ele falou que o primeiro termo, o A1, é menos 8. E o A20, ó, é 30. Beleza? Calcule quem ele falou, calcule a razão, R, que ninguém sabe. Então, substituindo, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. R é que a gente quer saber. AN seria 30, igual a 1, que é menos 8, mais N menos 1, que é o calcule a razão, o primeiro termo é menos 8, e a N, que é a N, são 20 termos, né? Dá 19, R que ninguém sabe. Porque o R é a razão, faria 20, que é o número de termos que ele colocou lá, o A20, menos 1, 19R. Então, ó, 30 mais 8, passando para o lado de cá, igual a 19R. Então, a razãozinha aqui é bem simples, dá 2. Bem simples, né? Claro que só é colocar os números que se pede e calcular a incógnita que está sendo pedida. Bem simples isso aí.
Deixa eu apagar aqui o whiteboard, que antigamente era blackboard, né? Tá meio fajuto, mas dá pra gente colocar. Em seguida, eu vou falar de um assunto que eu acho mega interessante, que a gente chama de interpolação de termos, ou inserir termos na sequência numérica da qual estamos falando de progressão aritmética. O que é interpolar? Interpolar é inserir ou intercalar uma sequência de números e A e B de uma PA, um exemplo. Primeiro termo, o último objetivo é interpolar os termos dos meios. Um exemplo, se eu tenho uma sequência 0, 3, 9, 12 e 15, enfatizo dizer que os termos dos meios aqui é 3, 9 e 12, e o 0 e o 15 são os termos extremos. Temos 1, 2, 3, 4, 5 termos, porém 3 interpolados. A questão de prova é mais ou menos assim, ó. O que é que ele fala? Ele pede o seguinte. Ele pede aqui, ó, interpolar. Interpolar, galera, interpolar, inserir 5 termos, já deu aqui, ó. Entre menos 2 e 40. Fácil. Se eu tenho que interpolar 5, inserir 5 termos entre menos 2 e 40, então eu tenho 7 termos. Então, o A7 seria igual a quem? Seria igual a quem, galera? A1 mais 6R. Por quê? Porque é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Se eu tenho 7 termos, aqui vai ser N menos 1, 6, multiplicado por R, mais o A1. Como eu falei aqui em cima. Quem é o A1? Menos 2, foi dado na questão, mais 6 vezes R. Quem é a razão? Ele deu a razão? Ele quer calcular a razão. Então, a razão igual a o AN, que seria o 40, que é o último termo, o AN. Então, 6R igual a 40 mais 2, passando para o lado direito da equação. 6R é igual a 42 dividido por 6, 7. Achei a razão. Achando dizendo que a razão é 7, então fica simples para montar a interpolação dos 7 termos, no qual ele pediu, não foi 5 mais 2, 7, então eu pego aqui, ó, menos 2, o próximo termo seria aqui, menos 2 mais 7, 5, 5 mais 7, 12, 12 mais 7, 19, 19 mais 7, 26, 26 mais 7, 33, e por fim, 7 mais 33, 40. Fechando a sequência. Menos 2 foi dado 40, o A1 é a N dos extremos, e os 5 termos interpolados. 5, 4, 5, 12, 19, 26 e 33. Então, eu acho esse assunto de interpolação ele é de mega importância, porque ele sempre pede interpole 5, 7, 10 meios aritméticos entre fulano e beltrano. E por fim, para terminar a aula, né? Eu gosto de enfatizar que a gente falou de termo geral da PA, interpolação e como calcular a incógnita. Por fim, agora a gente vai aprender como se faz a soma de uma PA. Isso também cai, é bem básico. Como tem fórmula geral, vai ter fórmula geral da soma também. Então, como é que faz isso? Já está dizendo, SN, soma dos números de uma PA, de uma progressão aritmética. Como é que calcula isso? Como é que calcula isso? Bem simples, ó. SN é igual a 1 mais AN vezes o número de termos sobre 2. Essa é a formulazinha geral. Para finalizar nossa aula de hoje, eu enfatizo dizer um exemplo. Ó, calcule o 15º termo da PA menos 2, 1, 4 e 7.
Se você quer colar o 15º termo, você tem que achar o termo geral, que é o último termo, certo? Então, por quê? Porque você tem o primeiro e tem a sequência com reticência aqui, como ele colocou lá em reticência. 7 e reticência ao infinito. Então, se eu venho aqui A1, A1 é menos 2, que é o A1, mais N menos 1, 15, menos 1, vezes a razão. Como é que é a razão aqui, professor? 7 menos 4, ou então 4 menos 1, ou então 1 menos 2, a razão aqui é 3, vezes 3. O AN aqui vai ser menos 2 mais 15, na verdade 14 vezes 3. 14 vezes 3 vai dar quanto? Menos 2 mais 42, que dá 40. Então eu achei quem? O AN sendo 40. Eu achando o AN sendo 40, eu só faço substituir. O SN seria A1 menos 2 mais 40 multiplicado por 15, que é o número de termos que ele falou, ó, inicialmente 15º termo, dividido por 2. Então aqui vai dar quanto? 38 menos 2 mais 40 dividido por 2 vezes 15. 19 vezes 15 vai dar 285. 285, eis a questão. Eis a resposta. 285 é o número, a soma do número de termos voltada à soma de termos de um PA, que é o primeiro termo mais o último termo, multiplicado pelo número de termos dividido por 2. Finalizando aí minha aula de PA para alunos de primeiro ano de ensino médio. Em breve teremos mais aulas voltado a os outros assuntos da brilhante matemática. Boa noite a todos. Alguma dúvida? A gente acessa aí meu e-mail e manda. Ou comenta lá no YouTube.